Grebe, a gente vai girar agora com o noticiário, a gente vai trazer informações da Polícia Federal, porque a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, por homicídio com dolo eventual, no caso do assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira Araújo. Né? Essas informações foram dadas em primeira mão pela TV Globo, mas já foram confirmadas, sim, pela Polícia Federal, de que a Polícia Federal, inclusive nesse inquérito ali, alega que Xavier, por ser policial, tinha conhecimento da realidade, né, e dos riscos que viviam as pessoas que atuavam no Vale do Javari e sabia que um ataque poderia acontecer, mas ele não agiu diante da solução, foi o que diz o inquérito da Polícia Federal. Esse indiciamento, ele cita o desmonte da FUNAI e a perseguição a Bruno Araújo, quando este ainda era da Fundação, nesse pedido de socorro de servidores do Javari desde 2019, que nunca foi atendido, e uma ação também pública que demandava ali que fossem aplicadas medidas de segurança na região, mas para a qual não foi dado um seguimento. Né? Xavier, vamos lembrar aqui, o Marcelo Xavier, ele foi nomeado para a presidência do órgão no governo de Jair Bolsonaro, em 2019, e ele foi exonerado em dezembro do ano passado, poucos dias, então, do fim do mandato do presidente da República. Graeb, chega para cá, quero te ouvir sobre essa situação do Marcelo Xavier, né? Bastante complicada a situação dele diante desse indiciamento agora que foi divulgado pela Polícia Federal nesta sexta-feira, Graeb. Olha, Kenzo, eu vou te dizer que eu acho esquisito esse indiciamento, assassinato por dolo eventual. Onde é que aparece essa figura do assassinato por dolo eventual? Muito em acidente de trânsito. Quando o cara enche a cara, vai para o boteco, enche a cara, sai dirigindo e acaba atropelando alguém, né? Daí você diz, o cara assumiu o risco, sabia que estava ali com uma arma na mão, um carro, bêbado, e assumiu o risco de dirigir mesmo assim e acabou matando uma pessoa. Será que é possível você aplicar essa ideia do dolo eventual a um assassinato que foi cometido por outros que não têm vinculação nenhuma com o presidente da FUNAI? Né? Você está dizendo, ele assumiu o risco de produzir a morte dos dois? Eu acho um raciocínio esquisito. Né? Porque ele não teve nenhum envolvimento direto no assassinato propriamente dito. Então, não me convence esse raciocínio da PF. Desculpa. Ok, ele conhecia o ambiente, ele sabia dos riscos que existiam. Sim, faz sentido. Mas daí para você passar para a ideia de que ele teve uma participação no homicídio, nos assassinatos, que é isso que quer dizer o dolo eventual? Você assume o risco de produzir o resultado dos assassinatos. Aí eu acho demais. Desculpa. Não é, Duda? Total. Chega o Duda para cá, então, vamos ouvir o Duda. Duda, apesar de Marcelo Xavier ser presidente da FUNAI, você também concorda com esse argumento do Graeb? Mesmo sendo presidente da FUNAI, tendo ali recebido vários relatos, porque como presidente da FUNAI, ele recebia, sim, ali diversos relatos, inclusive o indiciamento cita essa questão do desmonte da FUNAI ali por uma perseguição a Bruno Araújo, né, que era da Fundação e pedia socorro, inclusive, de servidores do Vale do Javari desde 2019. Mesmo assim, você também avalia dessa forma que pesaram na mão nesse indiciamento? Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Super pesaram na mão. Lembro que, quando teve a CPI da Covid, também tinha essa intenção de culpar as pessoas pela morte, né? E eu acho que a gente tem que julgar
os governadores, os políticos, os governantes, né, as autoridades, pela eficiência que eles têm ali, né, nas políticas, se a coisa deu certo. Então, por exemplo, o desmonte da FUNAI, dos órgãos fiscalizadores, tudo isso deve ser motivo de debate e eles devem ser punidos, por isso punidos, eu digo assim, pelos eleitores, né? Ou então, sei lá, sanções administrativas, esse tipo de coisa. Nesse caso, é um crime específico, então é muito estranho, parece que mistura realmente uma questão penal ali de um assassinato com um cara que estava ali determinando as políticas. Eu acho que são dois mundos diferentes, não faz sentido esse dolo eventual para o chefe da FUNAI.